Olá, gente. Boa tarde, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer a atividade do Aprender Sempre, o livro roxo, volume 3. Nós estamos na etapa 4, atividade 1 e 2. Como é curtinha a 1, a gente já vai fazer a 1 e a 2 juntos, tá bom? Então, vamos lá. Começando aqui com a etapa 4, leitura de tirinhas em quadrinhos. Então, a primeira atividade é mais uma roda de conversa para levantar, né, os conhecimentos prévios, o que vocês sabem, o que vocês conhecem em relação às tirinhas em quadrinho. Para ajudar nesse levantamento, nós vamos entender um pouquinho sobre a construção do sentido do gênero de tirinhas em quadrinhos. Então, o que são tirinhas de quadrinho? O que vocês acham que são as tirinhas em quadrinhos? Né? Quais são as características desse gênero? Quando a gente fala características, é que a gente olha para um gênero, por exemplo, uma receita. Vem lá, escrito os ingredientes, um embaixo do outro, depois o modo de preparo, uma descrição, né? Depois lá o tempo de preparo e a quantidade que rende. Quando a gente olha um poema, a gente vê que ele está dividido em estrofes, em versos, né? Então, essa característica do gênero de tirinha. Qual que é a característica do gênero da tirinha? E qual a linguagem utilizada? Que tipo de linguagem eu uso? Uma linguagem poética? Eu uso uma linguagem mais formal? Que tipo de linguagem que usa e onde circula? Então, eu imagino que vocês já, enquanto eu estou falando aqui, vocês já estão pensando e já estão respondendo essas questões, que o gênero tirinha, ele não é um gênero desconhecido de vocês. Vocês conhecem bem esse gênero, né? Vocês desde o primeiro aninho, segundo aninho, tem contato com os gibis, então vocês já conhecem, não é um gênero desconhecido. Então, o que são tirinhas em quadrinhos, né? As tirinhas é um gênero textual, né? Onde uma história, uma mensagem, um efeito de humor é contado através das tirinhas. Normalmente tem 4 a 7 tirinhas, né? E dentro dessas tirinhas fazem uso da imagem, né, de um desenho, de uma imagem, e poucas palavras, poucas letras, né, a linguagem escrita é pouco utilizada, tem, mas é bem pouco, né, então, na verdade, quando a gente vai fazer a leitura de uma tirinha, de um gênero de tirinha, a gente tem que observar bastante a imagem, porque ela traz muita informação. As escritas são só para complementar, né? Então, as tirinhas é um gênero textual que usa as tiras, né, que são as tirinhas, para contar uma história, para transmitir uma mensagem. As características desse gênero é que que elas são contadas através de tirinhas, quadradinhos, e através do uso da imagem, né? Então, o uso da imagem, o uso dos balões, e os balões tem balões para mostrar que está gritando, tem balões para mostrar que está pensando. Então, são todas características do gênero que nos levam a compreender melhor, a ler melhor esse gênero e entender a mensagem que está sendo passado, né? Então, as características é que faz uso da linguagem verbal, que é a escrita, e a não verbal, que é a imagem, né? E faz muito uso da linguagem não verbal, que é a imagem, bastante, né? E a gente tem que aprender a observar esses detalhes, a entender, a compreender, que nem eu disse, do balão, do círculo, né? Porque tem diferença na hora de transmitir imagem. A linguagem utilizada é a verbal e a não verbal, ele usa sim a imagem, mas também usa textos, né? Eu lembro que no gibizinho da Turma da Mônica, sempre na última página tinha lá uma tirinha que só tinha imagem, então você via as imagens para entender a mensagem. Mas o resto do gibi todo fazia uso da linguagem verbal e não verbal. Aonde circula? Nós temos revistas, né, de gibis, e também as tirinhas, elas são muito comuns em jornais, em revistas, em sessões. Vocês pegarem o jornal O Vale, vocês vão encontrar lá tirinhas, né, fazendo alguma menção, alguma crítica que nós estejamos vivendo, né? Tem bastante em revistas, em jornais e nas próprias revistas de quadrinho, tá bom? Essa atividade da atividade 1 é só para a gente retomar tudo isso, não precisa
escrever, não precisa responder propriamente aí no caderno, não. Só retomando isso para a gente poder fazer a próxima atividade. Então, vamos? Então, dando continuidade, né? Atividade 2, que depois a gente já relembrou a estrutura, as características do gênero tirinha, a gente vai fazer a atividade. Atividade 2, explorando tiras em quadrinhos, coletivamente. Vocês conhecem o Caramelo e a Maria Joaninha Cascudo? Eu não conhecia, vi pela primeira vez, que eu tenha pelo menos observado, né? Com mais detalhes, né? Primeira vez que eu vi. Então vamos lá. Vocês sabem qual ou quais lugares suas histórias são publicadas? As histórias da Joaninha, né? E da Maria Cascuda? Então vamos lá. Vocês viram essa tirinha em outro lugar? E se já leram sobre o autor da tirinha, ela foi retirada da internet. A autora é Clara Gomes, é criadora da tira em quadrinho Bichinhos de Jardim, publicada no jornal O Globo. Petropolitana, com formação em design gráfico e arte educação, a autora busca a construção de um universo cômico, cômico quer dizer engraçado, poético, ao mesmo tempo que é engraçado, ele puxa ali para poesia, né? Uma coisa romântica e também crítica, né? Faz críticas em sua tirinha. Este simpático gastrópode, conhecido como caramelo, foi o primeiro habitante do jardim, uma espécie de Adão dos bichinhos que nasceu nos meados dos anos 2000. Representante da espécie Helix aspersa. Caramelo é um sonho. O caramelo, ele é um sonhador típico, ele sonha, ele é otimista, ele acredita que tudo vai dar certo, ele é romântico, não aceita ser considerado apenas um pedaço de gosma ambulante com um caroço nas costas, como ele já foi chamado, ele não aceita. Caramelo crê ainda que vai sofrer algum tipo de metamorfose, que vai ficar bonito, vai ficar diferente, que lhe dará asas. Ele nutre uma paixão utópica pela bela e cabeçuda borboleta Brigitte. Seu melhor amigo é Mauro Minhoca. O caramujinho é filósofo, inteligente e adora poesia. Mas também tem seus momentos de indivíduo mediano, gosta de consumir, assistir televisão e come bastante. Seus pratos prediletos são folhas, flores e amoras. Caramelo, por ele mesmo, sou um ser vivo arrebatado, infinito, que por isso mesmo não caibo em mim, e não a não ser quando me enrolo e viro uma bolinha. Então esse é o nosso querido Caramelo, o seu pensamento, que ele é tão lindo, que é tão maravilhoso, que ele não cabe dentro de mim, que ele tem que sair para fora, né? Ele é romântico, ele acredita que ele ainda vai né, se transformar num ser diferente. A Joaninha, ela nasceu coadjuvante, veio depois. Ganhou expressão por sua personalidade forte e seu mau humor constante. A cara dela de mal-humorada. Realista, pé no chão e rigorosa, Maria Joaninha. Cascudo, cativa pela identificação instantânea que provoca. Ela já foi abordada por vendedores de telemarketing. Atura amigos sem noção e lida com situações caóticas e irritantes do dia a dia, como todos nós, né? Ela gosta de escrever, é organizada e multitalentosa. Faz freelance como repórter, né? Quer dizer que de vez em quando ela atua como repórter, já atua como policial e sempre dá a palavra final em qualquer assunto. Apesar de todo esse perfil linha dura da Joaninha, a Joaninha ama seus amigos e já teve até um romance mal sucedido com MM, o que a deixou cética, né? Ela não acredita mais no amor por conta desse romance aí que não deu certo. Então esses são os personagens, né, dessa história em quadrinho, dessa tirinha da autora Clara Gomes, né, que são os bichinhos de jardim. Agora a gente vai ver aqui uma tirinha. Ó. Aprecie a tirinha abaixo. Como a professora já disse, para apreciar a tirinha eu preciso lembrar que eu tenho que olhar a imagem, não só a escrita, né? Que foi o que eu falei que é muito importante. Às vezes eu fico triste com os humanos. Eles vêm devorando o planeta, tal qual uma nuvem de gafanhotos. Acho isso meio ofensivo com os gafanhotos.
Então agora, analisando aí no livro as imagens, né, olhando para o que a gente conversou sobre as tirinhas, sobre o gênero textual, nós vamos responder essas questões. A atividade 2 tem 5 questões, a letra A até a letra E, em relação ao tema, né? Então vamos lá. O que vocês percebem na tirinha? Repararam onde se passa a cena? Vocês repararam? Onde se passa essa cena? Quais são os elementos que confirmam o lugar onde os personagens estão? Vocês falaram, reparei, ela passa em tal lugar. Então, qual foi o elemento, o que foi que você viu na tirinha que confirma aonde se passa, né, a história? Percebem a diferença na expressão fisionômica do caramelo lá no primeiro e no último quadrinho? Olha lá para o caramelo no primeiro e depois olha no último quadrinho. Que expressão? Qual a diferença da expressão do primeiro para o último? Por que no segundo quadrinho a cena aparece escura? Por que vocês acham que no segundo quadrinho a cena vai aparecer escura? Existe efeito de humor nessa tira? E onde está esse efeito de humor? Então nós vamos responder, né, essas primeiras perguntas aí, aqui na nossa atividade. Então, a atividade 1, né, pela própria informação que a gente recebeu lá quando a professora fez a leitura, a gente já sabe que os personagens e que a tirinha que foi idealizada pela escritora, pela autora, é animais de jardim. E aí a gente já deduz que essa história está se passando, né, num jardim. Na letra B, pergunto se tem alguma característica que caracteriza aonde está se passando. Tem. Se a gente olhar, por exemplo, na tirinha, a gente vai ver que a Margarida, o Caramelo e a Joaninha estão sentados numa margarida, né? Como se eles estivessem no jardim sentado ali conversando. Então, a Margarida, onde o Caramelo e a Joaninha estão sentados, eles podem confirmar que se trata de um jardim onde a história está passando, né? E na letra C, fala para você olhar lá para o primeiro quadradinho e por último, e ver a expressão do caramelo e o que mudou. No primeiro quadradinho, o caramelo ele está falando, né, se expressando, falando que ele está muito triste com os humanos, com aquela expressão, né, de quem está conversando. Se vocês observarem no último, ele fica pensativo com a resposta que a Joaninha dá para ele, né? Ele fica com uma cara mais fechada, com uma expressão tentando entender a colocação da Joaninha para ele em relação à fala dele, né? E aí a letra D pergunta por que no segundo quadradinho a cena está escura? Por que a cena está escura? Lá no segundo quadradinho, o Caramelo está falando que está muito triste com os humanos porque eles estão devorando o planeta Terra, assim como uma nuvem de gafanhotos. Se a gente vê uma nuvem de gafanhotos, vários gafanhotos, aonde eles passarem, obviamente vai fazer uma nuvem, vai fazer uma escuridão, né? Então, quando a escritora deixou aquele quadradinho mais escuro, ela está dando ênfase à escuridão da frase nuvens de gafanhoto, tá bom? E a última tem um efeito, o terceiro quadradinho, né? Tem um efeito de humor, né? A pergunta E pergunta se tem algum efeito, né, de humor na tirinha, né? No terceiro quadradinho a gente vê um efeito de humor, um humor negro, um humor mais chamando a atenção, né? Criticando, mas é um humor. Quando a Joaninha fala que é uma ofensa comparar os gafanhotos aos seres humanos, né? Então, ela está dizendo que a gente é muito pior, os seres humanos são muito piores do que os gafanhotos. Os gafanhotos, eles fazem essas nuvens para comer a plantação, porque eles, né, são da cadeia alimentar deles, precisam se alimentar. Nós somos seres racionais, né? Então, quando a Joaninha compara o gafanhoto com os humanos, como sendo pior, isso aí traz um efeito de humor para o lado crítico, criticando a ação do homem, tá bom?
Aí na atividade 3, ainda se aprofundando, nós vamos aprofundar sobre essas tirinhas, respondendo essas questões abaixo. Com quem Caramelo ficou triste? E por que ele ficou triste? Ele fala, né? O que significa a expressão devorando o planeta tal como uma nuvem de gafanhotos? Letra C. O que a Joaninha quer dizer com a expressão acho que isso é meio ofensivo com os gafanhotos? E letra D. Para a Joaninha, quem é melhor, os humanos ou os gafanhotos? Qual a crítica implícita na história da tirinha, né? Então, nós vamos responder a essas perguntas usando todo esse bate-papo que a gente fez, respondendo as perguntas anteriores, a leitura, né? E tudo que a gente já vem trazendo de conhecimento em relação a isso. Com quem Caramelo ficou triste e por quê? Caramelo ele fica triste com os humanos, ele fala no primeiro quadradinho, porque eles vêm destruindo a natureza, né? E quando fala lá na letra B, como uma nuvem de gafanhotos, significa que os humanos vêm destruindo a natureza. Né? Como eu disse, a nuvem de gafanhotos, os gafanhotos, eles andam juntos, né, no coletivo, e aí eles achando uma plantação, eles vão lá se alimentar, porque o gafanhoto se alimenta disso. E aí, só que como eles estão em grande quantidade, eles destroem aquela plantação, né? E aí ela, quando compara ali, né, o que quis dizer com a expressão destruindo como uma nuvem de gafanhoto, porque o gafanhoto, os gafanhotos, quando eles vão na plantação, eles destroem a plantação, né? E os humanos, eles vêm destruindo a natureza, né, para outros fins, mas vêm destruindo. Aí a letra C. Quando compara ali, né, com os gafanhotos com os seres humanos, quando a Joaninha quis dizer, né, que ela não concorda, que não devia, que é uma ofensa comparar os gafanhotos aos seres humanos, o que ela quer dizer? Que os gafanhotos são seres irracionais, né? Eles destroem a plantação, sim, para se alimentar, é a cadeia alimentar, né, dos seres vivos. O homem não é um ser humano irracional, né? O homem, diferente dos gafanhotos, ele destrói a natureza, muitas vezes sem pensar nas consequências. E muitas vezes coisas que não tinha necessidade, que podia esperar, que podia não fazer daquela maneira, né? Então, por isso que a Joaninha quer dizer que é uma ofensa comparar os gafanhotos com seres vivos. Porque os seres vivos, os seres humanos, eles estão destruindo a natureza porque eles querem. Os gafanhotos não, né? Na letra D pergunta, né, quem que a Joaninha gosta mais, quem que ela defende nessa história. Ela defende os gafanhotos, né? Ela acha uma ofensa comparar os gafanhotos com seres humanos, né? E na última pergunta, né, qual é a mensagem implícita que tem nessa tirinha? A mensagem, gente, né, é que o ser humano não pensa, está destruindo a natureza, sem necessidade, sem cuidado, né, que precisa refletir mais, pensar mais nas suas ações, nas suas atitudes, né, porque logo no primeiro quadradinho, tirinha já fala que está triste com o ser humano, né, no último ela faz essa crítica, né, de que não compare os gafanhotos com os seres humanos, que os seres humanos são muito pior, né, porque é um ser irracional, é um ser racional que destrói a natureza porque quer, não porque tem necessidade para viver, né? Então, a crítica é a ação dos seres humanos, né, ao destruir a natureza sem necessidade e sem cuidado. Então, gente, espero que vocês tenham conseguido, né, entender, que tenham conseguido fazer aí com o apoio da professora, mas tenham conseguido já, antes mesmo da professora fazer a correção, conseguido realizar e entender a tirinha, que ela está bem gostosa de ler, né? Então tá certo, gente. Qualquer dúvida, entre em contato, não fiquem com a dúvida, nós estamos à disposição, tá certo? Beijo, gente. Bons estudos.